passaporte do pastor Sila Malafaia foi preso, pessoal, e para impedir que ele fuja do país. E quem vai comentar agora vai ser o Thiago do Reis. Mas antes, curte, comenta e se inscreve no canal para fortalecer a nossa luta pela democracia. Vamos lá? Ontem à noite tivemos aí uma bomba atômica, que foi a operação da Polícia Federal contra o Silas Malafaia, que apreendeu o passaporte dele, para que ele não tenha aí risco de fuga, e também pegou aí celulares do Malafaia. Eu quero imaginar tudo que tem no celular do Malafaia, vamos preparar. Também a Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça. Eles podem pegar até 23 anos de jaula por esses indiciamentos. E divulgou aí mensagens que embasam aí os indiciamentos. Nessas mensagens, tem muitos áudios, muitas mensagens de texto, ficaram claras algumas coisas. Primeiro, que a família Bolsonaro, está em pé de guerra. Um não gosta do outro. Um fala mal do outro, um xinga o outro. Tem aí xingamentos do Eduardo Bolsonaro ao Jair Bolsonaro. Eu vou explicar esse xingamento já já. Tem aí xingamentos do Malafaia ao Eduardo Bolsonaro e vice-versa. O Malafaia botou pra descer no Eduardo Bolsonaro, viu? Tem o Eduardo Bolsonaro batendo no Tarcísio. Tem muita coisa aí que eu vou mostrar já já. E no meio disso aí, logo depois da operação da Polícia Federal, que foi cerca de 7 da noite, o Alckmin, algumas horas depois, saiu de uma reunião com o Hugo Mota. Eles se reuniram no começo da noite de ontem e até o fim da noite. E aí, logo depois de sair da reunião, o Alckmin disse que ele teve uma conversa com um secretário lá dos Estados Unidos, o Trump, e que, olha só que coisa, ele recuou novamente contra o Lula. Coincidência ou não, logo depois da ação da Polícia Federal, em que, entre outras coisas, ficou claro que Eduardo Bolsonaro está enganando o Trump, ficou claro que Eduardo Bolsonaro não quer morar nos Estados Unidos, ele até fala, eu vou ficar preso nessa porra aqui. Ele chama de palavrão aí o país que ele fala que é o país da liberdade. E ficou claro também que ele não quer uma anistia branda para salvar os perrapados, e sim para salvar a ele mesmo, ao Bolsonaro. Logo depois disso, Trump recua. Acontece que o governo dos Estados Unidos tirou a tarifa do Brasil de 50% do alumínio. Se você não está lembrado, até no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente, o Trump chegou a taxar o alumínio do Brasil. Depois, no governo Lula, o Trump chegou a taxar todo o alumínio de todos os países do mundo e depois ele tirou o Brasil dessa taxa. Só que depois, quando ele colocou tarifas de 50% ao Brasil, as tarifas também valiam ao alumínio. O Trump depois ele recuou em vários produtos, entre eles minério de ferro e derivados, porém não ao alumínio. E o Brasil vende muito alumínio para os Estados Unidos. Ok, ontem aí, após a operação da Polícia Federal, Trump recuou também no alumínio. Só notícia ruim para o Bolsonaro. Também temos aí a confirmação de que Milei traiu o Bolsonaro. Vou mostrar aqui algumas coisas que a Polícia Federal descobriu no celular do Bolsonaro e que foram divulgadas só ontem. Por que foi divulgado só ontem, você deve estar se perguntando? Porque o Malafaia estava desde o dia 6 de agosto na Europa, ele estava em Portugal. E aí, a Polícia Federal não queria indiciar o Bolsonaro e Eduardo enquanto o Malafaia não estivesse em solo brasileiro, que tinha risco dele não voltar, dele fugir. Então, e aí não iam poder pegar o celular dele, não poder apreender o passaporte dele, ele ia ficar foragido. Esperaram ele chegar e segurar agora ele no país. Cara, eu não sei não, mas algo me diz que esse cara vai ser preso. Sila Malafaia vai ser preso. E eu tô aqui, torcendo pra isso acontecer. Então, o que a polícia fez? Esperou o Malafaia voltar. Assim que souberam que ele já tinha ali uma passagem de avião de volta, a Polícia Federal ficou ali, os agentes. Lembrando, todo mundo que entra no Brasil tem que passar pela Polícia Federal. Quando ele passou lá, pararam e ele foi convocado a depor. E aí já pegaram o celular, pegaram anotações dele, cadernos, e pegaram também pegaram seu passaporte, que está retido. Então, por isso que demorou. Senão já saberíamos disso muito antes, tá? E aí a primeira mensagem que apareceu aí, chamou a atenção, foi uma do Malafaia ao Bolsonaro, que inclusive tem aqui. Achei engraçado que eles não fizeram questão nenhuma de apagar o número do telefone do Malafaia. Tá aqui, se alguém quiser, mais 55 ao Código do Brasil, 21 Rio de Janeiro, aqui o telefone do Malafaia. Pois bem, aí olha só o que falou o Malafaia. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você, hein? Desculpa, presidente. Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando, um estúpido de marca maior. Estou indignado, só não faço um vídeo e arrebento com ele porque por consideração a você.
Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira. Então você vê aí que o Malafaia não teve uma reação boa às articulações do Eduardo Bolsonaro. Logo depois, o Malafaia mandou um áudio para o Bolsonaro. Vou colocar aqui o áudio do Malafaia. O áudio é... Peço desculpa colocar aí voz de bandido para você, mas vamos lá, vai. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô. Voz de bandido, cara. Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não. Mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. Você vê o linguajar aí do pastor evangélico, cidadão de bem, da família tradicional brasileira. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E de esperar. Agora que a polícia pegou o celular do Malafaia, eu quero ver esse áudio que ele mandou de arrombar aí pro Eduardo, viu? Próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Vai pro meio de um cacete, pô. Olha, o cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Qual é o contexto disso aí? O Flávio Bolsonaro, na época, isso aí faz quase um mês, ou mais de um mês até, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista em que ele criticava ali o tarifaço, falava que, olha, tem que ter anistia e tudo mais, mas ele criticava mais ou menos Eduardo Bolsonaro. Logo depois, eu fiz vídeo aqui sobre isso, o Eduardo Bolsonaro fez um tweet detonando o Flávio. E o Carlos, aliás, o tweet foi do Carlos, aí o Eduardo Bolsonaro, ele retweetou, né, ele compartilhou, quer dizer, os dois irmãos detonando o Flávio. Depois disso, eles devem ter conversado ali entre si e eles retomaram ali, pelo menos fora dos bastidores, ou seja, na frente das câmeras, aí para todo mundo ver, retomaram ali a paz intrafamilícia, mas a coisa já estava ruim. A Polícia Federal também descobriu uma coisa. Teve um plano para matar o Lula do general Mário Fernandes. Ele confessou o plano, tá? Então, quando fala que teve um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, vamos ser aqui bem claros. Foi confessado esse plano. Então não é, nossa, mas a polícia falou e não tem prova. Não, tem prova. Teve um plano. O general Mário Fernandes, de alguma maneira, ele estava proibido de conversar com o Bolsonaro, mas de alguma maneira, 2 documentos da defesa dele, ou seja, peças que a defesa dele ia apresentar no processo do golpe, estavam no celular do Bolsonaro. Quem enviou para o Bolsonaro? Documentos da defesa do general com o qual o Bolsonaro não podia se comunicar. Estranho, né? Ou seja, o Bolsonaro estava bem ciente do plano de matar o Lula e o Alckmin, a ponto dele estar tão preocupado que ele descumpriu medida cautelar, lembrando que o Bolsonaro não podia se comunicar com outros investigados. Ele já tinha se comunicado com o Braga Neto. Ele já estava se comunicando e tentando coagir o curso do processo ali, tentando obstruir a justiça. E aí, a polícia descobre que, até isso, o Bolsonaro sabia da defesa do Mário Fernandes antes de ele protocolar sua defesa ao STF. Quer dizer, o Mário Fernandes, por meio de terceiros, estava ali se comunicando com o Bolsonaro, e lembrando que na época o Bolsonaro não tinha nem tornozeleira, então ele podia falar pessoalmente com muita gente. Essas conversas aí do Bolsonaro, ele teve com o Malafaia porque eles não estavam juntos. O Malafaia mora no Rio de Janeiro e o Bolsonaro em Brasília. E aí, deram ao Bolsonaro aí a defesa do Mário Fernandes. Ó. Bem ruim a situação do Bolsonaro. Porém, o que piora muito a situação dele foi que descobriram um documento em que o Bolsonaro, um documento de 23 páginas, em que o Bolsonaro ia pedir asilo político na Argentina. E aí é que está o drama do Bolsonaro. Esse tipo de documento de alguém, um ex-chefe de Estado, pedindo aí ao seu amigo, ou que é amigo, esse Milei, está prendendo todos os bolsonaristas da Argentina, pedindo asilo, esse tipo de documento... Melhor opção foi negado. Para tristeza dos bolsonaristas, Milei negou asilo a Bolsonaro. Só é enviado quando já se tem certeza de que do outro lado vai ter uma resposta positiva. Senão, não. Imagina um chefe de Estado pede asilo ao seu amigo, chefe de Estado ali do país vizinho, e o país vizinho fala não. Imagina o tamanho da humilhação. O Bolsonaro já se é preso na hora. Porém, o que aconteceu? O Milei começou a obedecer às ordens do Alexandre de Moraes e a prender todos os bolsonaristas, a ponto de... Vou te mostrar uma manchete aqui. Estamos... Dá para ler aí? Esquecidos em uma penitenciária da Argentina, diz foragida do 8 de janeiro.
Então, essa matéria aqui, para você não achar que é antiga, é do dia 14, hoje é dia 21, ou seja, faz uma semana. Os bolsonaristas que fugiram para a Argentina pediram asilo político lá e o asilo político não foi concedido. O Milei não concedeu asilo político a nenhum bolsonarista. Pior, ele começou a prender. E tem dezenas de bolsonaristas presos na Argentina. E aí o Bolsonaro, tá aqui o documento dele, ele ia fazer um documento para o melhor asilo político, Jair Messias Bolsonaro, tem 23 páginas, tudo mais, começa com citações da Bíblia, ao senhor Javier Gerardo Milei. Tá até escrito errado o nome do Milei, esse é o nível aí do Bolsonaro, Milei. Javier Milei. Pois bem, acontece que ele não enviou o pedido de asilo. Sabe por quê? Porque ia ser negado. Então, peraí, o Milei, que é super bolsonarista, ele começou a prender bolsonaristas no dia 8 de janeiro e chegou ao ponto de que o Bolsonaro nem mandou o pedido de asilo para a Argentina porque já sabia que ia ser negado. Então, o que aconteceria é o seguinte, o Bolsonaro ia fugir para a Argentina, ia fazer uma pressão do caramba e acabar preso numa penitenciária argentina. É coisa aí parecida com os bolsonaristas, até com a Carla Zambelli, que está presa lá na Itália, numa penitenciária 100 vezes pior do que as penitenciárias que tem no Brasil. Ela podia estar lá em Tremembé, que é a penitenciária lá, o presídio dos famosos, podia estar na Colmeia lá, que é perto da Papuda, com todas as regalias de uma deputada ou ex-deputada e tudo mais. Não, mas não tá. Ela tá na Itália, quase apanhando lá das detentas, tudo assassina, mafiosa, sequestradora, ladra, tudo pior, gente da pior espécie que tá lá com a Carla Zambelli, e ameaçaram ela bater nela, ela está tendo crise de choro, crise de pânico, crise de ansiedade, etc, etc. Diz aí que está sem tomar os remédios lá na Itália que não chegou na penitenciária, sendo que no Brasil estaria tomando os remédios aí que ela diz que tem que tomar. Esse é o nível. O Bolsonaro está esquecido numa penitenciária na Argentina, que são bem piores que as do Brasil. Além do fato de que na Argentina ele não é ex-presidente, no Brasil ele é. No Brasil ele terá regalias aí na sua prisão, algumas aí. Cela só para ele, coisa assim. O que já foi discutido no Supremo Tribunal Federal é que ele não vai ter uma cela maior do que o Lula tinha ali, uma sala na Polícia Federal de Curitiba, quando ele foi sequestrado pelo Moro. Então, isso já foi discutido, mas por ser ex-presidente, tem algumas regalias ali, que o Lula também tinha. Na Argentina não vai ter. Aliás, não teria, né? Não vai ter mesmo, porque ele não vai ser preso na Argentina e sim no Brasil. Diante disso tudo aí, o Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro, para a defesa dele explicar por que ele descumpriu todas as medidas cautelares. Vou falar, depois dessa, é para prender. No meio do áudio, das mensagens, a gente fica descobrindo o seguinte. A gente acabou descobrindo o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro, ele não quer anistia para todo mundo, não. Isso eu já estou falando aqui faz tempo, mas uma das mensagens do Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo Tribunal Federal e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir qual é o objetivo? É simples. E aí ele disse, vou acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que ele traga novidades sobre as ações. Esse aí é o Eduardo Bolsonaro falando para o Bolsonaro, olha, não pode ter anistia light para os perrapados 8 de janeiro, não. A anistia tem que ser para você. Senão você está ferrado. Se passar a anistia light, o Trump vai esquecer do assunto, tá? E aí você está ferrado. No meio disso, o Bolsonaro deu uma entrevista ao Poder 360. Nessa entrevista, isso foi no mês passado, no dia 15. Nessa entrevista, o Bolsonaro é perguntado sobre o Eduardo Bolsonaro ter criticado o Tarcísio. E o Bolsonaro diz que o Tarcísio é meu irmão mais novo, tá ok? O Eduardo Bolsonaro, ele ainda não tá maduro, ele fez 40 anos, mas ele ainda não é muito maduro. Ele acerta 90% das vezes, 9% mais ou menos, e 1% ele erra. Então, nesse caso aí do Tarcísio, ele errou. Para que o Bolsonaro foi falar isso? Quando o Bolsonaro falou isso, primeiro o Malafaia, que estava xingando o Eduardo Bolsonaro até 2 dias antes, veio em defesa do Eduardo Bolsonaro. Que ódio do Malafaia. Né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico.
de alto... Pois bem, aí primeiro o Malafaia defendeu o Eduardo, tava xingando ele de babaca, manda áudio, xinga aí. Aí logo depois, o Eduardo Bolsonaro é quem resolveu xingar o Bolsonaro. Primeiro o Eduardo mandou isso aqui ainda no dia 15. Quem quiser pausar aí para ler, mas tá aqui, ó. Vai tomar no... Pois bem, aí logo depois, quem quiser pausa aqui, ó, tem mais. E isso aqui. Pois bem, vou ler aqui para você. Que diz Eduardo, ele diz: eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprender. Vai tomar no pi, seu ingrato do caralho. Aí, me fudendo aqui, você ainda te ajuda a se fuder aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se fuder é você, e vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. Tem a responsabilidade. Quer dizer... Percebe que o bolsonarismo está sem rumo? Eles estão brigando entre si. Tipo, eles não estão sabendo mais... Peraí, qual é o horizonte aqui? Eles estão perdendo a noção das coisas. E isso é bom, principalmente para a gente que defende a democracia e vê que os nossos poderes executivos eles estão funcionando no país. Esses antidemocracia estão brigando entre si e se destruindo. Essa é a palavra certa. Se destruindo. O Eduardo Bolsonaro não quer ficar o resto da vida nos Estados Unidos. E o pai dele tá para ser preso. E o que ele pensa é o seguinte: caramba, vou ter que morar nos Estados Unidos com 2 milhões de reais. Que coisa, hein? Mas nossa, que sacrifício. Lembrando que ele tá lá, vai pra Disney, vai pra bar de cowboy, aí vai pra não sei onde dançar, vai pra jantar. Aí você fala, que coisa, né? Mas ele parece estar bem incomodado com isso. Ele quer voltar pro Brasil, pelo visto. Ele finge que não quer, mas ele quer. Então, depois disso aí, a coisa azedou. No dia seguinte, aí, segundo a Polícia Federal, o Eduardo Bolsonaro pediu desculpa, falou que se exaltou, mas depois confirmou tudo. Falou, mas esse é o meu posicionamento mesmo, está errado. Quer dizer, desculpa, mas mantém o xingamento. Logo depois disso tudo aí que aconteceu, veio à tona uma outra mensagem, que é: o Bolsonaro mandou o Eduardo não bater mais no Gilmar Mendes. Ó. Fale de quem quiser, menos do Gilmar Mendes. Estranho, né? O áudio ali do Malafaia mostra, foi o Bolsonaro quem mandou o Tarcísio falar com o Gilmar Mendes. Não sei que conversa foi essa. Eu lembro uma coisa, vou lembrar você, plantonista. O Gilmar Mendes foi um dos que, ao lado do Alexandre de Moraes, indicou o Gonê para ser procurador-geral da República. Eu falei aqui já faz mais de um ano. E olha só como se confirmou. Eu disse: o Gonê não vai denunciar o Bolsonaro nos crimes da pandemia, o Gonê não vai denunciar o Bolsonaro, né, por roubo de joia, nem pelos crimes do cartão corporativo, nem por nada que tenha a ver com dinheiro público, só por golpe de Estado. Para que tenha ali, e o Gonê, amigo do Gilmar Mendes, para que tenha ali o plano Tarcísio, ou plano ali terceira via, chame como quiser, já que o plano Tarcísio já foi para o espaço, que é: Bolsonaro vai preso, aí falam para o Bolsonaro, apoia fulano que você vai ganhar um indulto. Só que fica impossível de um candidato prometer indulto ao Bolsonaro se ele tiver condenado por matar 700 mil brasileiros. E aí você vê como o Gilmar tá no plano. Onde é que o Bolsonaro fala, não bata no Gilmar. E aí você fala, pô, que coisa, hein? Gilmar Mendes. Muita gente ainda fala, Gilmar Mendes, grande Gilmar Mendes. Pô, Gilmar Mendes foi o bastião do golpe de 2016. Foi ele quem impediu o Lula de ser ministro da Dilma e o Lula ia ali evitar o golpe. Gilmar Mendes impediu o Lula de ser ministro da Dilma, rasgando a lei para isso. Logo depois, o Gilmar Mendes se encontrava toda semana com o Temer fora da agenda. Esse é o Gilmar Mendes aí que parte da esquerda passou a idolatrar. Eu tenho memória muito boa. E é por isso que eu faço, às vezes, análise que ninguém mais faz. E a pessoa fala, pô, Thiago, de onde você tirou isso aí? Tá aí a confirmação. O cara que indicou o Gonê que não... Olha, o Bolsonaro foi indiciado pela Covid em 2021. O Gonê assumiu em setembro de 2020, aliás, em dezembro de 2023, já faz 1 ano e 9 meses. E o Gonê nunca denunciou o Bolsonaro. Os senadores da CPI da Covid foram lá para o Gonê e falaram, tá aqui o indiciamento do Bolsonaro e dos outros, faça a denúncia. Não fez. Agora já sabemos o motivo. Era só por golpe de Estado, porque os bolsonaristas, a maioria do povo não tá nem aí, vai indulto pro golpista, tá. E a imprensa, obviamente, ia fazer o trabalho dela de fazer com que o Bolsonaro pareça um pobre coitado. Só que agora deu ruim. Porque agora, como eu disse aí, o Eduardo Bolsonaro queimou todas as pontes aí da elite brasileira com o bolsonarismo. É isso que está acontecendo. Então temos... Pessoal, e se você é de esquerda, já comenta, curte e se inscreve nesse canal. E não se esquece
de ir lá no Plantão Brasil e se inscrever também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.